Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação de seu povo da opressão dos midianitas. A história de Gideão é muito lembrada pelo episódio em que ele derrotou um grande exército com apenas 300 homens ao seu lado. Falaremos sobre Gideão, esse personagem tão importante na Bíblia Sagrada. Mas antes de entrarmos no vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e, é claro, deixar o seu like. O nome Gideão significa lenhador. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome de Jerubaal, que significa deixe Baal lutar contra ele, escrito em Juízes capítulo 7, do verso 8 ao 9. Posteriormente, o nome Jerubaal foi alterado no texto bíblico para Jeru-Bezete, já que o nome Baal tornou-se detestável entre os israelitas. Podemos ver isso em 2 Samuel, no capítulo 11, o verso 21. Jeru-Bezete significa algo como deixe o vergonhoso lutar contra ele. Gideão era filho de Joás, do clã de Abiezer, e pertencia à tribo de Manassés. Gideão viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração ao deus pagão chamado de Baal. Os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor. Eles acabaram se tornando presas fáceis dos midianitas, um povo beduíno que dominava aquela área central da Palestina. Constantemente, os hebreus eram saqueados pelos midianitas, que lhe tomavam o gado e o resultado das colheitas. Consequentemente, os judeus acabaram ficando cada vez mais empobrecidos e passaram a viver escondidos nas montanhas e em cavernas. Sentindo o peso da opressão, o povo de Israel começou a clamar ao Senhor, pedindo a sua libertação. Foi nesse contexto histórico que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, enquanto ele estava malhando seu trigo em uma prensa de vinho, com a finalidade de se esconder dos midianitas. Acredita-se que Gideão tinha cerca de 30 anos de idade naquela ocasião. Ali aconteceu a tão conhecida chamada de Gideão. O anjo do Senhor o encarregou de liderar o exército de Israel, que derrotaria os midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Gideão alegava ser o menor da sua família e pertencia ao clã menos importante da sua tribo. Então o anjo do Senhor confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que o fogo consumisse de uma forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor. Enquanto Gideão estava olhando para suas qualificações como ser o menor, estar no menor clã, o anjo do Senhor confirmou a sua chamada com fogo. A primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal, que pertencia ao seu pai. Ele também deveria derrubar o poste ídolo de Azerá e construir um altar ao Senhor no topo da elevação. Gideão fez tudo isso de noite, pois tinha medo de sua família e dos habitantes daquela cidade. Pela manhã, quando os homens daquela cidade viram que o altar de Baal estava totalmente destruído, eles chegaram à conclusão de que havia sido Gideão o responsável por ter feito tudo isso. Nesse instante, eles concluíram que Gideão deveria morrer. Foi então que Joás, o pai de Gideão, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um deus, ele teria se defendido quando seu altar foi destruído. Mas o que mais chama a atenção na história de Gideão foi a forma com que ele derrotou os midianitas com apenas 300 homens. Naquele mesmo tempo, os midianitas e seus aliados empreenderam uma invasão contra Israel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, dando a ele capacidade para libertar o povo de Deus. Gideão, nesse momento, convoca um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Azer e Naftali, que somou entre 32 mil homens. Gideão não tinha experiência na guerra
e por isso pedia um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação de que aquela era realmente a vontade de Deus e que Israel sairia desta batalha vitorioso. Podemos ver que Gideão era um homem que sempre pedia a direção, a confirmação de Deus na sua batalha. Gideão colocou então um velo de lã no chão e pediu que o orvalho de noite molhasse apenas a lã, deixando o chão seco. Pela manhã, ele viu que isto aconteceu. Na noite seguinte, ele pediu que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor molhado. Mais uma vez, o Senhor deu sinal da sua presença. Antes da batalha, Deus disse para Gideão que o exército de Israel estava muito grande. Isto poderia gerar um orgulho entre o povo. Então algo muito interessante acontece nesse momento. O Senhor ordenou que Gideão mandasse os covardes ir embora, reduzindo o exército para apenas 10.000 homens. Quando Gideão pensa que ele iria lutar com esses 10.000, Deus então vai até Gideão mais uma vez, dizendo para Gideão que os descuidados também deveriam ser dispensados, estando agora apenas 300 homens. Mas esses 300 homens deveriam lutar contra 135.000 midianitas e os seus aliados que estavam junto com eles. Mas aqui nós entendemos que o Senhor estava com Gideão e os seus 300, e que o mais importante não é a maioria dos 135.000, mas 300 que estejam vigilantes, obedecendo à voz do Senhor. Então, é nesse período que acontece a tão famosa libertação de Israel. Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Depois, ele liderou um súbito ataque noturno que deixou os midianitas confusos e apavorados. Os israelitas faziam grande barulho, tocando suas buzinas e gritando o famoso grito de guerra, a espada do Senhor e de Gideão. Repare que o grito de guerra soa primeiro a glória e ação do Senhor e depois a vida de Gideão, mostrando uma parceria nesta missão extraordinária em que Gideão saiu vencedor pela presença de Deus. Com o exército inimigo desestabilizado e em fuga, Gideão o perseguiu e matou seus líderes. Finalmente, o povo de Israel estava livre dos seus opressores. Gideão se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouro e despojos de guerra. Com esse ouro todo, Gideão fez um tipo de veste sacerdotal que ele colocou em Orfa, sua cidade. Isso se tornou uma armadilha para ele e sua família, pois foi motivo de apostasia e de idolatria para o povo de Israel. Leia lá em Juízes capítulo 8, verso 22 ao 27. Mas diante de tudo isso, não podemos negar que Gideão nos deixou um legado. Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante missão. Ele era um homem um tanto quanto medroso, ou seja, com as suas qualificações, talvez não favorável para tal missão, mas sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso. Gideão é mencionado, por exemplo, na galeria dos heróis da fé, como alguém que pela fé venceu muitos reinos. Ele é conhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que, por exemplo, recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Gideão liderou Israel por 40 anos, e durante todo o restante da sua vida houve paz entre o seu povo. Mas não podemos negar o fato que Gideão também teve os seus momentos de falhas, momentos negativos. Gideão também fracassou de uma forma grave diante do Senhor. Além do objeto construído por ele que trouxe idolatria para dentro de Israel, Gideão teve muitas mulheres e com elas ele foi pai de 70 filhos. Sob esse aspecto, a história de Gideão aponta para Cristo. Ela demonstra a necessidade de um rei
que verdadeiramente fosse capaz de guardar a aliança e estabelecer um reino perfeito, eterno, aonde há genuína paz. Com certeza, a história de Gideão nos traz um exemplo de inspiração para podermos seguir na nossa missão e chamada estabelecida por Deus. Não importa se você é o menor ou mora em um lugar pequeno, não olhe para suas qualificações. Não se esqueça, a chamada de Deus é divina e não humana. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.